Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo Segurança de Dados. Essa unidade é sobre definir regras de compartilhamento. Então, definir regras de compartilhamento. Objetivos de aprendizagem. Após concluir esta unidade, você estará apto a usar as regras de compartilhamento para ampliar o acesso para além da estrutura de hierarquias de papéis, criar um grupo público que inclua usuários com diferentes perfis e papéis. Diferentes perfis e papéis. Então, ampliar o acesso com regras de compartilhamento. As regras de compartilhamento padrão para toda a organização oferecem um nível de acesso básico, relativamente restritivo, para cada objeto. Se você tiver os padrões de compartilhamento em toda a organização de somente leitura pública ou particular, você pode reabrir o acesso para alguns usuários com regras de compartilhamento. Isso permite criar ações automáticas, as configurações de compartilhamento em toda a organização para conjuntos definidos de usuários. Dá um zoom aqui. As regras de compartilhamento podem ser baseadas em quem possui o registro ou nos valores dos campos no registro. Por exemplo, use regras de compartilhamento para entender o acesso ao compartilhamento a usuários em grupos públicos ou papéis. Como acontece com as hierarquias de papéis, as regras de compartilhamento nunca poderão ser mais estritas que as definições padrão para toda a organização. Elas somente possibilitam um maior acesso para usuários específicos. Cada regra de compartilhamento é formada por três componentes. Compartilhar quais registros? Você pode compartilhar registros que pertencem a determinados usuários ou que atendam determinados critérios. As regras de compartilhamento baseadas em critérios determinam quais registros devem ser compartilhados, tendo como base valores de campo que não sejam de propriedade. Com quais usuários? Você pode definir grupos de usuários com papéis por territórios ou ao definir um grupo público. Um grupo público é um agrupamento de usuários definido pelo administrador que pode ser usado para simplificar a criação de regras de compartilhamento. Dependendo dos, dependen- Dependendo dos tipos de membros do grupo disponíveis em sua organização, grupos públicos podem ser uma combinação de usuários individuais, papéis, papéis e subordinados, territórios, territórios e subordinados, outros grupos públicos. Que tipo de acesso? Você pode atribuir acesso somente leitura ou leitura-gravação. As regras de compartilhamento funcionam melhor quando são definidas para um determinado grupo de usuários que você determina ou prevê com antecedência, e não um conjunto de usuários que muda com frequência. Por exemplo, no aplicativo Recruiting, é importante compartilhar todos os candidatos, posições, formulários de emprego e revisão com todos os recrutadores. É, Como todos os recrutadores pertencem ao papel gerente de contratação, o recrutador, na hierarquia de papéis, podemos facilmente usar uma regra de compartilhamento para compartilhar esse objeto com o papel gerente de contratação e seus subordinados. Como alternativa, considere outro caso de uso do aplicativo Recruiting. Os entrevistadores devem ter acesso de leitura sobre os candidatos e formulários de emprego para as pessoas que fazem uma entrevista. Nesse caso, o conjunto de entrevistadores é muito mais difícil de prever com antecedência. Os gerentes de contratação
podem usar conjuntos diferentes de entrevistadores, dependendo da posição, e os entrevistadores podem pertencer a diferentes grupos na hierarquia de papéis. Ou também podemos dizer hierarquia de funções, né? Dessa forma, esse caso de uso não deveria ser tratado com regras de compartilhamento, pois é muito difícil prever a equipe de entrevistadores de qualquer gerente. Então, o vídeo já está um pouco longo. No próximo daremos continuidade com a parte 2, começando daqui. Devemos usar uma regra de compartilhamento. Então, no próximo vídeo a gente dará continuidade com esse item.